Boa noite, queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor a você, a sua família. Nós vamos então, nesse momento, nessa oportunidade, iniciar mais uma lição, mais um momento de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos começar um momento aí de 3 reflexões a respeito do que podemos pensar aí sobre a escola bíblica dominical, já que esse mês é o mês da escola bíblica dominical. E então nós vamos pensar nisso ao longo deste mês, até o final deste mês, no dia, deixe-me ver, dia 25, até o dia 25, nós vamos então pensar em EBD, em Escola Bíblica Dominical. Mas eu quero pensar com você de tantas coisas que temos para falar a respeito da escola bíblica, e tantos temas, um tema tão vasto, mas eu gostaria de trazer a você aqui o exemplo de uma igreja dentro do Novo Testamento que foi tão importante quanto a questão do ensino das Escrituras e como nós podemos ver, então, reflexos desse ensino e dessa igreja no seu contexto, no tempo em que ela estava sendo construída e edificada. Nós vamos pensar, então, ao longo desses 3 encontros, na igreja de Éfeso, a igreja dos Efésios. E aí nós vamos pensar, então, não especificamente no escrito, no texto bíblico presente em Efésios, mas nós vamos talvez pensar dentro de Atos, o movimento dessa igreja nos relatos de Atos dos Apóstolos. Então vamos aí ao capítulo 19, convido você a ir comigo ao capítulo 19 de Atos, que nós vamos então fazer a leitura, e hoje especificamente nós vamos pensar do primeiro versículo ao versículo de número 20 de Atos. Nós vamos pensar então dentro de todo esse discurso em que nos fala que Paulo prega o evangelho em Éfeso. Então nós vamos ter esse contexto pensando então em Éfeso, a igreja e o ensino relevante. E quais são então as consequências desse ensino relevante que há dentro da igreja? E aí isso nos faz pensar justamente no que seria a relevância, no que é ser relevante. E aí a gente pode pensar no nosso contexto, um assunto tão importante no nosso tempo, a questão da relevância. Afinal, quem não deseja ser relevante? Quem não quer, de alguma forma, ser importante, ser um diferencial, fazer a diferença, seja na sua casa como alguém que não só valoriza, que respeita, mas que também dá sustento, que traz relevância aos seus vínculos familiares, seja quanto à questão de amizades, ser uma pessoa importante num círculo de amigos, ser importante dentro do contexto de relacionamentos e de amizades. Mas então, o assunto da relevância ele é muito presente no nosso tempo. Mas eu quero então que você comece a pensar comigo justamente no que nós podemos ser de forma relevante como igreja do Senhor hoje. E aí Éfeso, ou melhor, a carta aos Efésios, o contexto de Efésios, nos faz pensar de forma muito profunda sobre essa questão, o que é ser igreja relevante no nosso tempo. E aí, então, nós vamos pensar mais um pouco sobre justamente em que contexto essa igreja foi instituída por Paulo. E o apóstolo Paulo, nós vamos trazer aqui um certo contexto, mas eu quero que você entenda como aquela igreja estava bem localizada. Muito bem localizada, era uma igreja, na verdade, qualquer lugar, isso principalmente nos tempos da igreja primitiva, aí, no tempo do Império Romano e toda essa circunstância,
como ser um lugar perto das áreas marítimas, perto dos mares, era algo muito importante. E a igreja de Éfeso compartilhava desse privilégio. Eles tinham, na verdade, a sua região situada em uma região marítima, tendo acesso ao mar por 2 portos, o porto chamado Sagrado e o famoso porto de Mileto, né? Éfeso estava localizado numa cidade muito importante, tanto para a filosofia. Nós temos aí um dos primeiros, os filósofos, né? Os pré-socráticos, aquele chamado Tales de Mileto, né? O que deu talvez o pontapé da filosofia. Então, nós temos em Éfeso um lugar muito rico de cultura, de filosofia, de arquitetura. Isso é um ponto importante, porque a arquitetura de Efésios era marcada por 2 grandes monumentos. Um deles é o famoso templo da deusa dos Efésios, a Ártemis, né? Ou, como você preferir, os romanos a chamavam de Diana, a grande Diana dos Efésios. E ela era como um ponto muito importante daquela localidade. Um dos monumentos mais importantes da época era o templo de Diana, considerado uma das 7 maravilhas aí do mundo antigo. E a gente pode ver também não só esse templo de Diana, que era um lugar onde se tinha muitas pinturas raras, muitas esculturas lá, era um lugar muito rico, né? Mas também podemos pensar no grande teatro que se tinha naquele contexto na cidade de Éfeso. O teatro, que era um enorme teatro, e pensando ainda no templo de Diana também, no lugar em que ela era cultuada, essa deusa pagã, atrás desse altar que se tinha de Diana, era um lugar da tesouraria, aonde muitos reis de muitas nações da vizinhança depositavam os seus maiores tesouros. Então, pense num lugar rico. E aí você pode pensar também no teatro. E só uma curiosidade, esse grande teatro localizado na cidade de Éfeso, ele comportava até 50.000 pessoas. Era um teatro muito grande. Só para você ter uma ideia, hoje, o maior teatro do mundo se encontra na China, em Pequim. E o maior teatro do mundo, hoje, no século XXI, comporta 100.000 pessoas. Então, veja que profundidade e que arquitetura se tinha na cidade de Éfeso, e aí você pode ter aí uma certa localização, um certo entendimento da importância da cidade de Éfeso. Mas o mais importante do que tudo isso é entender a igreja localizada neste lugar. E aí nós podemos ver que a epístola que Paulo escreve aos Efésios, ela é muito importante, porque você encontra relatos de Efésios nos Atos dos Apóstolos, você encontra relatos dos Atos da igreja de Éfeso, justamente nas cartas paulinas, e também no Apocalipse de João. Você vai ver relatos da igreja de Éfeso. Então, você vê uma grande importância dessa igreja, e aí eu quero, então, destacar com você nesta noite 3 argumentos, 3 pontos principais que a igreja de Éfeso nos mostra como exemplo de uma igreja que ensina. E quais são, então, as consequências desse ensino relevante da igreja de Éfeso? E aí nós vamos ver, em primeiro lugar, que o ensino relevante da igreja de Éfeso fazia com que eles fossem um exemplo no ensino pela pregação do arrependimento. Pela pregação do arrependimento. Nós vamos ver na introdução aí em Atos 19, e eu vou ler rapidamente para você. Diz assim: E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto,
Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles lhes responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Então ele lhes perguntou: em que fostes batizados então? E eles lhe responderam: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João batizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, que é Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em línguas e profetizar. Eram 12 homens ao todo. Assim, Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses lhes falava abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas, como alguns se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E por intermédio de Paulo, Deus fazia grandes milagres extraordinários. Esse, então, é um lindo argumento que nós vamos ver, um lindo texto que nos traz um panorama de como foi o início desse trabalho do apóstolo Paulo na igreja em Éfeso. E aí nós vamos ver sobre essa questão do arrependimento. O texto nos fala que eles falam que foram batizados no batismo de João, que era o batismo para o arrependimento. Mas você vai ver como a questão do arrependimento ela é uma questão muito cara para o evangelho desde o tempo da queda do homem. Desde o Éden, o assunto do arrependimento ele é extremamente importante para a comunidade cristã e para a história mesmo da palavra de Deus. E aí, ao longo dos diversos textos, nós vamos ver, por exemplo, um pouco depois já do momento em Moisés, nós vamos ver, então, já no período do deserto, em travessia ali, em período que eles estavam no deserto antes de chegar em Canaã, ali eles precisavam se arrepender de toda a idolatria que se praticava no Egito. Após aí a chegada em Canaã, eles precisaram, então, depois que se contaminaram com os povos vizinhos, eles precisaram, então, se arrepender dos seus atos. O livro dos Juízes é muito marcante isso, esse ciclo opressor em que o povo pecava e aí se arrependia e Deus, então, ouvia o clamor do povo, mandava um libertador. Esse libertador, então, trazia um momento de paz para o povo e aí ele retornava ao pecado, necessitava de arrependimento e Deus, então, tinha que mandar um libertador novamente. E aí nós vamos ver, então, esse ciclo e toda a história do povo como um povo que precisa se arrepender das suas mazelas e dos seus feitos. E aqui, então, nós vamos ver justamente agora, no Novo Testamento, a voz do profeta que aparece depois de 400 anos de silêncio entre Malaquias e o Novo Testamento com Mateus, no aparecimento de João Batista, aquele que prepararia para o anúncio, então, de que era chegado o reino dos céus, mas para isso era necessário o arrependimento. E aí, então, nós vamos ver como que o arrependimento é importante dentro das Escrituras. Mas aí nós vamos pensar em como que começa esse trabalho na igreja de Éfeso. Começou com 12 homens que foram batizados no batismo de João, mas que não conheciam o Espírito Santo. Isso é muito, muito profundo, porque você vê homens
que conheciam parte da revelação, mas não conheciam completamente. Homens que sabiam, mas ainda não tinham vivenciado o privilégio de ser a habitação do Espírito Santo. Isso é uma realidade muito profunda no nosso tempo, por isso a importância do ensino bíblico, por isso a importância da escola bíblica, de entendermos completamente a revelação do Evangelho. Esses homens estavam num processo de entendimento da revelação, mas eles entenderam e vivenciaram até certo ponto. Eles ainda não tinham completamente entendido a revelação e recebido o Espírito Santo. Isso é muito grave, porque alguns textos nos revelam, e aí nós vamos ver em Romanos, vou abrir lá em Romanos 8, que nos diz justamente isso, como que a Bíblia nos revela a importância do testemunho do Espírito Santo para a nossa conversão. E aí você vê Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não permanece a Cristo, não pertence a Cristo. Veja como que a presença do Espírito Santo, ela é sinal de que pertencemos a Cristo. E esses homens não tinham nem conhecimento de quem era o Espírito Santo. E aí você vai me perguntar, mas por quê? E aí você percebe como que Apolo, que era um dos líderes da igreja em Éfeso, assim como Áquila e Priscila, Apolo, ele foi um homem que não vivenciou, que não experienciou, não viveu o momento do Pentecostes. Sendo que existem relatos de pessoas, de crentes que vivenciaram na igreja de Atos o Pentecostes. Mas então, muito provavelmente, esses discípulos de João tinham aprendido, não de João, mas de um outro discípulo que lhes ensinou. E muito provavelmente Apolo tenha falado disso, mas não tenha falado dessa circunstância do Pentecostes, da descida do Espírito Santo em Atos 2. Então, nós vamos ver como que nós só recebemos o Espírito Santo ao crermos em Jesus Cristo. E aí, o próprio livro de Efésios vai nos falar isso no capítulo 1, verso 13, que diz: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é garantia, o Espírito é garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para louvor de sua glória. Então vamos ver a importância aí do Espírito Santo, e logo após isso, então, o texto nos mostra que eles foram batizados. O padrão do Novo Testamento, relatado em Atos 10, de 43 a 48, nos mostra isso, esse processo em que você ouve, a partir do que foi ouvido, o Espírito Santo trabalha em você para que você entenda o Evangelho, e aí então você passa a crer, recebe o Espírito Santo após a atitude de crer em Cristo, você tem então a habitação, você se torna a habitação, morada do Espírito Santo, e aí então você tem a oportunidade de ser batizado. E aí então você entende que o nosso papel, o papel da igreja, é o papel do ensino bíblico. E o ensino bíblico deve conduzir ao conhecimento do Evangelho. O conhecimento do Evangelho ao arrependimento. Ao arrependimento, então, se revela a necessidade de um Salvador. E aí, então, nós passamos a crer e ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, veja como que o papel do ensino bíblico, o ensino verdadeiro, leva pessoas à transformação. Foi tão importante essa fala do apóstolo Paulo, a correção a esses discípulos, o ensino da verdade, o ensino das Escrituras, que esses 12 discípulos agora, convertidos, entendendo e sendo a habitação do Espírito Santo, arrependidos, agora eles passam a proclamar.
E aí, então, que eles fazem a diferença. E aí você vai começar a se desenvolver comigo no segundo ponto, que não é apenas essa ideia inicial do arrependimento, mas esse arrependimento agora vai conduzir a uma igreja que é exemplo na profissão de fé, publicamente, por palavras e pelo batismo. Então, meu irmão, após o entendimento do Evangelho, há agora uma evolução, que você agora, ao entender o Evangelho, ao entender a mensagem de salvação, você se torna um proclamador, você se torna um arauto, você se torna alguém que ensina e que fala do que você experimentou. E você explica isso tanto por palavras quanto por ações. E a gente vai começar a ver isso ao longo aí do desenvolvimento do texto, como a gente vai ver isso muito marcante, que agora esses que foram convertidos, eles passam então, como o apóstolo Paulo, a pregar o evangelho e a cidade se torna um reboliço, um lugar de arrependimento, que as pessoas se arrependiam em praça pública, queimavam os seus livros, que eram um povo muito idólatra. Então veja a profundidade de um ensino relevante, aonde o ensino relevante pode nos conduzir. E então você vê que a profissão de fé é pública. A profissão da minha fé, o falar da minha fé é público. A minha vida fala sobre a minha fé. E se a minha vida não fala sobre a minha fé, eu não tenho essa vivência de ser um proclamador. Então você precisa entender. E isso nos conduz aí a pensarmos por que a igreja de Éfeso era uma igreja relevante. O que tinha nessa igreja para ela ser relevante? É justamente porque o arrependimento os conduzia a uma vida de fé pública e de testemunho. Por isso, o primeiro passo para sermos uma igreja relevante, termos um ensino relevante, não é mais conhecimento de teologia, não é mais conhecimento, talvez, de teologia sistemática, disso, daquilo, mas talvez seja um processo de arrependimento. Arrependimento. Para que o Senhor transforme o nosso coração, para que o Espírito Santo tenha mais liberdade no nosso meio, e assim ele comece a gerar transformação em nós e em quem está à nossa volta. Porque se estamos transformados, se fomos transformados pela palavra, o meio em que estamos será transformado. Então, isso é um desafio para nós entendermos isso. Mas havia um problema. O verso 14 vai nos revelar um problema que estava acontecendo ali. Veja o que o texto nos diz no 13 de Atos 19. Aconteceu também que alguns judeus, exorcistas ambulantes, não sei se você conhece no nosso tempo os exorcistas ambulantes, pessoas que até chamam o demônio para expulsar. Esses são os exorcistas ambulantes. Tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por Jesus, a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então o homem em quem estava com o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Meu irmão, pense na situação. Isso nos revela algo muito profundo de que o testemunho e a pregação têm poder de desfazer as armas do inimigo, se forem feitos, então, se forem expulsos no nome de Jesus e do Espírito Santo.
Mas esse momento aqui nos revela algo muito profundo. Eles falaram no nome de Jesus, porque o texto diz, tentaram invocar o nome de Jesus, falando no que Paulo pregava. Irmão, isso nos ensina que só temos autoridade se essa autoridade partir do nome de Jesus, mas se estivermos em intimidade, em relacionamento com o Senhor Jesus. Então, não é um nome mágico. O nome de Jesus não é um nome mágico, mas é um nome que tem poder e autoridade sobre todo o nome. Colossenses vai nos dizer que é o nome que está acima de todo o nome, de principados, potestades, de tudo isso. Mas nós só temos autoridade, até mesmo para expulsar demônios no nome de Jesus, se estivermos em relacionamento com Ele. Isso o texto nos ensina. E aí nós vemos que isso é muito importante. Se nem mesmo manifestações de expulsão de demônios, se nem isso pode acontecer, se não estivermos em intimidade com o Senhor, imagine a salvação, meu irmão. Por isso aqui eu destaco que não era falar em nome do Deus de Paulo que trouxe a expulsão do demônio. Muito menos, então, será você confessar o Deus da sua família para ser salvo, ou confessar o Deus da sua mãe para ser salvo. Você precisa, individualmente, ter relação com o Senhor Jesus em arrependimento, em quebrantamento, para assim receber a transformação do Evangelho. Então, meu irmão, a salvação é pessoal. A salvação não é no nome do Deus da minha mãe, não é do nome do Deus que a minha mãe crê, ou que o meu pai crê, ou que o meu pastor crê, mas ela acontece em um ato individual de crer, e que você passa a falar não mais no nome do Deus de fulano, mas é no Deus que eu conheço. Como Jó declarou, eu falava só de ouvir, mas agora eu conheço, os meus olhos te veem. Que você tenha essa oportunidade. Por quê? Porque o arrependimento da igreja, o arrependimento de dentro, vai conduzir a um arrependimento fora. Porque o arrependimento da igreja, o quebrantamento da igreja, ser cheio do Espírito Santo, uma igreja cheia da presença de Deus, do ensino da palavra, vai nos conduzir a uma vida cheia do Espírito Santo, e isso vai se refletir do lado de fora. Isso vai se refletir na comunidade, na sociedade. Isso levou ao arrependimento público. Verso 18 a 20. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. Arrependimento público, meu irmão. Confissões de pecado pública. O que gerou isso? Como isso aconteceu? Pelo ensino da verdade. Também muitos dos que praticavam artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Calculado o valor deles, estimaram que chegava a 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Isso, então, é o último aspecto que queremos falar do ensino bíblico e do poder e das consequências do ensino revelado, então, na igreja em Éfeso, que é que o exemplo do ensino relevante é o exemplo de um povo revestido do Espírito Santo. E então nos faz pensar qual é o resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo. O primeiro resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo, meu irmão, me perdoe, não é o falar em línguas, não é o sapatear no poder, não é, meu irmão, qualquer outra manifestação externa, mas uma das grandes evidências da presença
do Espírito Santo e da atuação do poder do Espírito é a confissão de pecados mediante arrependimento. Se não houve arrependimento e se não houve confissão de pecados, pode até mesmo haver movimentos externos, mas o objetivo não foi alcançado. Porque nós vamos ver que essa igreja, esse exemplo, esse espelho apresentado em Atos 19, nos mostra que o que aconteceu foi arrependimento. E isso foi refletido na cidade, em que as pessoas, então, se arrependiam e jogavam fora a sua idolatria. Então, o arrependimento de dentro deve conduzir a um arrependimento fora e manifestação do poder. E aí nós vamos ver isso, que o verso de número 20 vai nos dar 3 coisas importantes e assim nós vamos encerrar, para que não fique, então, uma reflexão muito longa. No verso 20, a gente vai ver que assim a palavra do Senhor crescia, prevalecia e com poder. 3 manifestações incríveis, maravilhosas, sobrenaturais do ensino bíblico pelo apóstolo Paulo. Então, o crescimento é de Deus, é Deus quem dá crescimento. Não é o meu esforço que vai levar ao crescimento, porque as minhas obras são trapos de imundícia. Cristo na igreja e Deus atuando, o Espírito Santo atuante. Isso que dá o crescimento. Mas a igreja deve estar preparada para se arrepender dos seus maus caminhos. Se vocês se arrependerem, se converterem do mau caminho, eu ouvirei do céu, sararei a tua terra, te transformarei, mudarei o seu caminho. Que você tenha isso muito marcante no seu coração, porque a igreja deve estar preparada para se arrepender. E mediante o arrependimento, não há outra atitude senão pregar o evangelho, ver o mover do Espírito Santo dentro da igreja, com movimentos de transformação, com movimentos de quebrantamento, com confissão de pecados, com pedido de perdão e liberação de perdão dentro da comunidade de fé. E isso, então, vai gerar uma transformação fora. Isso vai gerar uma transformação pública, levando ao crescimento, porque o texto diz, assim a palavra do Senhor crescia, se estendia, se multiplicava. Mas ela não só cresce, porque crescimento sem sustentação, crescimento sem base, é sinal de futura ruína. Um prédio que é levantado sem alicerce não dá certo. Por isso a importância da igreja, porque Timóteo vai nos falar, se eu não me engano é Timóteo, que a igreja ela é coluna e alicerce, é baluarte da verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Então, precisamos ter um firme fundamento, que é Cristo, a pedra de esquina da igreja, e cada um de nós, como edifícios espirituais, como pedras vivas desse edifício espiritual, estamos sendo edificados. Crescimento. Mas esse crescimento só acontece se estiver embasado no firme fundamento que é Cristo, e irá prevalecer se Cristo for o fundamento. E prevalece o objetivo do ensino bíblico, o objetivo da escola bíblica, não deve ser somente o acúmulo de conhecimento, mas permanência. Você não frequenta escola bíblica, meu irmão, para ganhar a esgrima bíblica, né? Embaixador tem muito disso de esgrima bíblica. Não é para que você tenha mais conhecimento de versículos para expor isso e mostrar que você é bom e melhor, mas é que esse conhecimento te edifique, te transforme, para que você permaneça, constância no que foi aprendido. E Jesus Cristo mesmo disse, eu sou a videira verdadeira,
Eu sou a videira e vocês são os ramos enxertados nessa videira. Quem permanece em mim dá muito fruto. Então, o objetivo é permanecer. O foco é permanecer em Cristo, nosso Salvador. Assim, a igreja crescerá, a exemplo da igreja de Éfeso. E, por fim, esse crescimento e esse prevalecer na palavra só acontece mediante o poder do Espírito Santo. Por isso que o texto diz, assim, a palavra do Senhor crescia, prevalecia, mas com poder. O crescimento, se for por mãos humanas, não haverá sustentação, não haverá permanência. Mas se for pelo poder do Espírito, pelo poder do Espírito Santo, aquele que o tema da campanha de missões mundiais nos diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se esse poder estiver na Igreja de Cristo pelo ensino da palavra, nós poderemos ser uma igreja transformadora, uma igreja que muda realidades. Então, esse poder é o poder que legitima a atuação do Espírito Santo na igreja, porque é o poder que está embasado em Cristo pelo relacionamento. Não é o poder da confissão vazia, como era daqueles discípulos que falavam que eu te expulso no nome do Deus de Paulo, mas é a igreja falar, nós te expulsamos, nós queremos transformar o mundo, não pelo poder que é nosso, mas no poder do nome de Cristo Jesus, o qual eu tenho autoridade para falar, porque eu tenho relacionamento com ele. Então, que esse seja a realidade da igreja, transformando o nosso coração, então, o poder que legitima a atuação do Espírito, que transforma o nosso coração pelo arrependimento e que nos conduz a uma vida de testemunho, transformando a sociedade. Então, a minha oração, meu irmão, é que vivamos a realidade do arrependimento, que vivamos a realidade do arrependimento, da confissão de pecados públicas um para com o outro, não com medo do que o outro vai falar, mas sabendo que o meu irmão vai me acolher, estar junto comigo, se necessário me corrigir, mas que seja para edificação. Que vivamos a realidade de uma fé que é professada publicamente, uma fé que não tem vergonha de falar publicamente, e que fala não só por palavras, mas que fala com a vida. Que a vida e que a profissão de fé manifesta isso também pelo batismo. Que, em nome de Jesus, hajam mais batismos. Profissão de fé, entendimento de fé, quebrantamento, arrependimento, e assim o batismo, para então ser ajuntado na comunidade de fé. E assim sermos revestidos pelo Espírito Santo, que é o nosso objetivo para a pregação do Evangelho. Meu irmão, que o Senhor tenha falado ao seu coração, que você tenha entendido o desafio que é ser uma igreja que ensina biblicamente a palavra de Deus, não só aos domingos, mas pela vida, com a vida. Que o Senhor tenha te abençoado, que o Senhor tenha falado ao seu coração. E daqui para frente temos mais. Hoje falamos aí a característica da igreja dos Efésios, em primeiro lugar aí sobre a doutrina do arrependimento, sobre a fé professada publicamente e, por fim, esse revestimento do Espírito Santo. Então, semana que vem, no próximo domingo, estaremos então dando continuidade a essa série de mensagens a respeito de Efésios, a igreja que nos ensinou como é ser uma igreja relevante no ensino da palavra. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço.